A resposta mais esperada: Felipe Coutinho fica ou não fica no Vasco da Gama após o término do seu contrato, que se dará já já, tá, amigo? Nesse próximo dia 31 de julho. O empresário do jogador já está na Inglaterra para resolver essa situação e aqui nesse Acorda Vascão eu vou te trazer detalhes de como está a situação do cria da base Cruz Maltina. Além disso, vou falar com vocês aqui nesse Acorda Vascão sobre a situação do Dimitri Payet, o porquê o Vasco busca a rescisão contratual antecipada do jogador, falar sobre Léo Jardim e os problemas com seu agente que influenciam em muito a não renovação do goleiro, falar sobre reforma em São Januário, falar sobre crias da base dentro do CT Moacir Barbosa e muitas outras informações. Você aí, meu amigo, terá pela frente um Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades, com essa relíquia aqui, né? Só para quem viveu sabe, né? Camisa lá de 2022, velhinha, 3 aninhos depois, voltando a usar. Camisa que a gente subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro e ela tá guardadinha ali dentro do meu armário e hoje eu resolvi tirar para usar aqui nesse vídeo. Então, você aí, amigo vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, é claro, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tenho a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, né, chegando pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da noite para fechar o dia com muita informação sobre o nosso Cruz Maltino. Agradecer aí o apoio de todos vocês aqui, porque tem muita gente nova chegando e vamos por mais. Você que ainda não é um inscrito, siga se inscrevendo no canal do Gigante Vasco. Além disso, compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para fazer com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Fechou? Então conto muito aí com você. Vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aí primeiro este Acorda Vascão com essas duas imagens, né? Imagens de São Januário, meu amigo. O portal Eu Sou Vascaíno trouxe ontem aí essas imagens diretamente do nosso caldeirão de São Januário, né? O gramado de São Januário nesse momento passa por uma mudança, né? O Vasco diante aí dessa pausa que terá para jogos por conta aí da Copa do Mundo de Clubes, né, fará uma revitalização no seu gramado, um tratamento especial, algo até semelhante ao que foi feito no final do ano passado, onde a grama de São Januário ela foi completamente tratada e o Vasco, devido ao local ali onde fica o nosso estádio, onde fica São Januário, né, devido aos fortes dias de calor que acontecem no bairro de São Cristóvão, muitas das vezes a grama ela fica com uma pigmentação diferenciada e aí diante exatamente disso, até por uma questão sim estética, o Vasco irá durante esse período aí de um mês sem partidas fazer essa manutenção das manchas, no caso a empresa que cuida ali do gramado do nosso caldeirão vai intensificar aí nutricionalmente os gramados do nosso São Januário, para além de tirar aí essa pigmentação diferenciada dos gramados do nosso caldeirão, também automaticamente melhorar as condições mesmo da bola rolando ali em São Januário. Então, muito importante o que está sendo feito dentro do Vasco e já já teremos um gramado de São Januário que hoje é um dos melhores do futebol brasileiro, ainda melhor quando o Vasco voltar a atuar dentro do Caldeirão. Mas, enquanto em São Januário não tem jogo, no CT Moacir Barbosa, né, meu amigo? Os treinos seguem a todo vapor. Ontem o elenco se reapresentou, hoje novamente teremos treino no CT. E o elenco do Vasco ontem teve algumas novidades, tá? Lucas Zucarello e GB, os dois atletas do Sub-20 do Vasco da Gama, treinaram ontem com a equipe principal do nosso Cruz Maltino, dos jogadores chamados pelo técnico Fernando Diniz para treinarem juntos com o elenco. Uma iniciativa muito legal. O Vasco da Gama, o Sub-20 do Cruz Maltino, né, que terá uma partida importante na quarta-feira do próximo dia 11,
pelo Campeonato Brasileiro e diante disso, né, por conta desse período aí sem jogos, tivemos aí essa novidade no treino do profissional que aconteceu ontem dentro do CT Moacir Barbosa, de Lucas Zucarello e GB treinando junto com o time principal. E já estava na hora aí disso acontecer, né, meu amigo? Mais do que nunca é importante trazer essa garotada aí para perto. A base do Vasco é uma base muito forte e ainda mais tratando de Lucas Zucarello e GB, que acho que hoje tem sub-20 bastante qualidade, né? São os dois jogadores de mais destaque. O Lucas Zucarello é um jogadoraço, já apareceu algumas vezes no profissional do Vasco nesse ano, foi o grande destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o GB também é uma peça rara aí, né? Um centroavante, camisa 9, habilidade, um jogador muito diferenciado, que eu não tenho dúvidas que da forma como o técnico Fernando Diniz enxerga futebol, o GB será muito utilizado. Então, vamos ficar atento aí nessa garotada, porque me anima muito saber que o Fernando Diniz agora está com um olhar mais atento para a base do Vasco, e esse é o objetivo dele. E é claro, como eu sempre faço aqui, eu trago um pouquinho das palavras do próprio Fernando Diniz falando sobre a expectativa de usar a base Cruz Maltina. Se liga só. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês puderam ver aí na imagem, né? Esse é o desejo do técnico Fernando Diniz para o Vasco da Gama. Animado em ver GB, Lucas Zucarello sendo comandados pelo técnico Fernando Diniz na beirada de campo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E passando aqui, né, para a segunda parte desse Acorda Vascão, quero falar com vocês, amigo torcedor vascaíno, com relação a Felipe Coutinho, um jogador aí que hoje, querendo ou não querendo, tem nuances diferentes no meio da torcida vascaína. Parte da torcida é a favor, tá animada com a possibilidade de renovação do Cria, e parte da torcida quer ver o Felipe Coutinho quanto antes longe do Vasco da Gama, né? Creio que até os mesmos torcedores que não são favoráveis a uma permanência do Felipe Coutinho são alguns dos que também não são favoráveis à permanência do Payet, utilizando o mesmo discurso da mudança do futebol, de um futebol hoje mais intenso e não mais técnico. Isso tem total razão, né? Eu acho que, até trocando uma ideia com vocês bem rápida aqui, recentemente não, né? Até no último sábado, tivemos o PSG sendo campeão da Liga dos Campeões da UEFA, né? A principal competição de clubes do mundo. E a gente viu um PSG passando por clubes durante todas as fases da UEFA Champions League, enfrentando adversários no papel até superiores ao próprio PSG. O PSG enfrenta na final uma equipe da Inter de Milão que tecnicamente tinha atletas superiores ao próprio clube francês. O PSG, ele enfrenta equipes com o próprio Arsenal na semifinal também da Liga dos Campeões, tecnicamente, meu amigo, no papel, muito superior ao clube francês. E além do Arsenal, várias outras equipes, o próprio Liverpool, né? O PSG enfrenta, salvo engano, nas oitavas ou nas quartas de final e passa, tendo que o Liverpool tinha um time tecnicamente superior. Então, assim, querendo ou não querendo, amigo torcedor vascaíno, o título do PSG, ele comprovou mais do que nunca de que hoje, neste momento, em 2025, o futebol ele não é mais um futebol técnico. O futebol hoje é intensidade. E isso a gente já vê há tempos no futebol brasileiro, mas a gente fecha um pouco os nossos olhos. A gente vê no Atlético Paranaense, que hoje está na Série B, mas nunca teve grandes jogadores dentro do seu elenco. Eram times montados por peças de destaque, rápidas, intensas, jogadores jovens, e chegava sempre brigando. Red Bull Bragantino, que hoje está aí no G3 do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, a gente viu sábado o que tem de mais o Red Bull Bragantino com relação a nome. Ninguém, todos desconhecidos, mas são jogadores intensos. Todo mundo corre, todo mundo briga, todo mundo luta. O Fortaleza, que nesses últimos anos conquistou de fato o cenário do futebol brasileiro com bons times. O que tinha de mais no Fortaleza? Nada. Esse é o futebol. A gente vê há muito tempo já no futebol brasileiro, mas o título do PSG estampou isso na nossa cara. Porque quando tinha Neymar, Messi e Mbappé, três grandes nomes dentro do elenco, o PSG nada ganhou. Mas quando tem 11 jogadores, que talvez não tenham tanto nome, mas jogadores intensos, que todo mundo corre, todo mundo sabe fazer a sua função, são 11 jogadores que sabem correr para trás e para frente, o PSG levou o principal título de clubes do mundo. Então, o futebol é feito disso. E hoje o Vasco ele tem no elenco
com todo o respeito do mundo, 2 jogadores, Verratti e Coutinho, que não são esses jogadores. Que são 2 jogadores de nomes, de pompa, mas que não correm, não são intensos, e essa é uma situação que preocupa o vascaíno. Mas, mesmo diante disso, o Vasco hoje busca uma renovação contratual com o Felipe Coutinho, tá, meu amigo? E hoje o Felipe, que tem um contrato com o Aston Villa até o meio do ano que vem, não busca com o Vasco da Gama assinar um novo contrato de empréstimo, mas busca resolver a sua pendência com o Aston Villa para assinar um novo contrato com o Vasco. Neste momento, o empresário do Felipe Coutinho está em território inglês para rescindir o seu contrato com o Aston Villa, amigo vascaíno. Informações aí é que o empresário do jogador está por lá para resolver essa situação. Felipe Coutinho já conversa com Aston Villa para rescindir. A expectativa é que a rescisão contratual de fato venha a acontecer e automaticamente, diante de hoje, o desejo do Felipe Coutinho em permanecer no Vasco da Gama, o Felipe Coutinho vem assinar a partir aí desse dia 1º de julho um novo contrato, dessa vez em definitivo, com o nosso Cruz Maltino. A diretoria do Vasco vê sim a permanência de Felipe Coutinho como uma das grandes prioridades, e o fato de saber, né, através dessa resposta dada pelo empresário de que ele já está em território inglês buscando a sua rescisão contratual, é de muito ânimo para a diretoria do Vasco. Internamente, o Vasco acredita sim, né, que o desejo do jogador é continuar no Vasco da Gama, é permanecer no Rio de Janeiro, até por conta de tudo aquilo que o Felipe Coutinho hoje faz aqui no Rio. Felipe Coutinho é alguém que tem um shopping na região dos Lagos, em Búzios. Felipe Coutinho é alguém que tem uma instituição criada aqui na região de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, uma entidade sem fins lucrativos, dedicada aí a promover na região da cidade o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens. Então, assim, o Felipe Coutinho gosta do Rio de Janeiro, quer ficar por aqui, e a ida do empresário dele à Inglaterra avança ainda mais na permanência do jogador. Então, uma resposta importante mediante aí a problemas de renovação com atletas, como por exemplo do Léo Jardim, né? Pois enquanto o Felipe Coutinho tem o seu empresário indo à Inglaterra para rescindir com o Aston Villa e assinar um novo contrato com o Vasco, aqui no Rio de Janeiro tem o Léo Jardim com problemas, pois não consegue uma renovação com o Vasco. A informação é que o Vasco, já trouxe a vocês nos últimos vídeos, ofereceu um salário de R$800 mil ao Léo Jardim por mês, mais luvas, salário que colocaria o Léo Jardim como um dos jogadores que mais recebem da posição no futebol brasileiro, mas o Léo Jardim quer um salário de R$1,5 milhão a R$2 milhões por mês, algo que o Vasco não está disposto a aceitar, e que bom, né? Mas já ontem, através aí do canal Na Torcida Vascaíno, tivemos a informação que um dos problemas para a renovação contratual do goleiro Léo Jardim é o fato de uma dívida que o Vasco tem com o empresário Paulo Pitombeira do atleta. O Vasco tem uma dívida referente às transações de João Vitor e Maxime Domingues, que ainda não foram pagas ao empresário, né? A taxa aí das negociações. Essas pendências, elas foram negociadas, elas, de acordo com a informação, estão aí no RJ, na recuperação judicial, ou seja, o empresário vai demorar um tempinho para receber esse valor do Vasco da Gama. Então, diante desse problema que hoje o Vasco tem com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, a situação é essa. O empresário está travando a renovação de contrato do Léo Jardim. Então, mesmo diante de uma situação complexa aí envolvendo o Léo Jardim e o Vasco, a informação é que o empresário também está influenciando negativamente na renovação do contrato. É o mercado, é assim que funciona. O Vasco também dá mole. João Vitor é até compreensível porque não foi uma contratação feita pela 777, mas o Maxime já foi, né? Maxime, aliás, não foi feita pela gestão Pedrinho, mas sim pela 777. Mas o Maxime foi uma contratação feita pela gestão Pedrinho agora no meio do ano. Pô, não pagar o Maxime também aí já é passar um pouquinho dos limites. Mas é isso, vascaíno. Enquanto Coutinho tá andando, Léo Jardim não anda de jeito nenhum, né? Problemas com o agente do jogador. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho, né, na manhã dessa quarta-feira para falar com vocês da Implay. Hoje não é dia de Vasco, mas é dia de futebol, né? Hoje teremos muitas partidas aí acontecendo. Tem Vasco e Ceará, tem Botafogo e Ceará, perdão, pelo Campeonato Brasileiro. Tem jogo de Copa do Nordeste. Isso tem jogo, tem Implay aqui no canal do Gigante Vasco. Nesse momento
Agora, eu tô abrindo aí a Inplay com vocês, ó. Essa é a nossa página, temos 710 membros, 2.200 moedas, né? Estamos com poucas moedas, mas vamos recuperar. Ali tá aparecendo o ranking do canal, os campeonatos, que são os jogos da Inplay, né? Tanto os campeonatos quanto os snaps, são jogos que o aplicativo ele dá pra gente conseguir se divertir. Já já eu vou explicar pra vocês com mais detalhe o que é a Inplay, esse fantasy game que chegou com tudo aqui no Brasil. Fantasy game, por exemplo, é o Cartola, é o Rei do Pitaco, não é uma casa de aposta. É um aplicativo que você pode se divertir e também ganhar dinheiro. Aí tem os campeonatos, só jogos de graça para eu fazer, basta assistir um videozinho. Tem quarta de Nordestão de graça e tem Triunfo Gigante, né? Triunfo garante primeiro 250 moedinhas e um prêmio de 125 mil. É nele que eu vou, cara. De Bahia e Confiança, Copa do Nordeste. Cartão pro Confiança no primeiro tempo. Primeiro aí para fazer, hein? Coloquei minhas 250 moedinhas, eu acho que sim vai ter cartão. Mais 6 cartões amarelos no jogo, mais de 7. Cara, Bahia e Confiança, jogo duro, Copa do Nordeste. Eu acho que vai pingar mais 7 cartões amarelozinhos, né? Mas, parando pra pensar, acho que o Bahia pode até com time reserva, então eu votei no não. Não também cartão amarelo pra esse rapaz. Mais de um gol do Confiança no primeiro tempo, eu acho que sim. O Bahia deve poupar alguns jogadores. Então eu vou botar em mais de um golzinho do Confiança na primeira etapa. Acho que o Confiança vai balançar as redes aí no primeiro tempo. Gol de pênalti no jogo? Acho que não. Gol de Lúcio Rodrigues no jogo? Acho que não. Não vou arriscar nas pessoas não, cara. Gol marcado no segundo tempo? De geral, tanto Confiança quanto o Bahia? Acho que sim. Mais de 2 gols do Bahia no segundo tempo? Sim. Mais de 3 cartões amarelos pro Confiança no segundo tempo? Cacete, acho que sim. Ambos times receberão cartão no segundo tempo? Sim, pô, um cartãozinho para um lado e para o outro, eu acho que sim, hein, cara. Hum, acho que eu vou votar no sim, no não. Sim, sim. Finalizado. Então, ó, eu botei 250 moedas, eu posso receber 125k se eu acertar tudo. Então, essa daí é a Inplay. Como eu te falei, ainda tem mais jogos para fazer. Esse ranking é o ranking da rapaziada. O João Batista foi o ganhador do mês de maio dos campeonatos. Eu fui canal gigante lá em cima aparecendo o ganhador do mês de maio dos snaps. Snaps e campeonatos são duas modalidades diferentes de jogos na Inplay. Um aplicativo muito legal que você pode se divertir e ganhar dinheiro. Lucas, como eu vou ganhar dinheiro? Essas moedas que eu utilizo para participar dos campeonatos ou dos snaps, eu também troco por dinheiro real. Se eu chegar a 100 mil moedas, eu troco por 100 reais, por exemplo. Se eu acertar todos os palpites que eu dei aqui agora no Bahia e Confiança, eu ganhei 125 mil moedas. Eu ganhando, eu posso trocar por 100 reais. Se eu chegar a 250 mil moedas, 250 reais. Por aí por diante, o céu é o limite, só depende da sua bondade dentro do aplicativo. Então, corre para Inplay, link no comentário e na descrição aqui embaixo, comentário fixado aí na descrição. E você, amigo vascaíno, entrando agora, você tem direito a 1000 moedas, tá? Mas você tem que entrar por esse link, você tem que se inscrever lá também na minha página da Inplay, e aí você terá essas 1000 moedinhas à sua disposição. Fechado? Então corre pra Inplay, vai ser feliz, vai brincar, vai se divertir, e agora fique com o restante do vídeo. Rapaziada da Inplay, aquele beijão de sempre, vocês são top demais. Fica aí com o final desse Acorda Vascão. Bom, amigo vascaíno, e para fechar aqui rapidamente, tá, esse Acorda Vascão com vocês, falar sobre Dimitri Payet, porque sim, amigo, eu já venho trazendo em alguns vídeos aqui para vocês a situação, só vou dar uma alinhada maior com relação à situação do francês, mas o jogador está de fato de saída do Vasco da Gama, já há conversas entre o Vasco e os representantes do atleta para uma rescisão imediata, né? Payet que nem no Rio está na França resolvendo alguns problemas familiares, e o desejo do Vasco é que ele fique por lá e nem sequer volte à cidade carioca. O contrato Payet, a princípio, vai até o dia 31 de julho. O Vasco ele retorna aos gramados apenas no dia 12 contra o Botafogo. Então, até de acordo com o próprio calendário, né, do futebol brasileiro, o Payet, olhando para até o término do seu contrato, teria o jogo desse próximo dia 12 contra o São Paulo, o jogo contra o Botafogo no dia 12 de julho, o jogo contra o Independente Del Valle no dia 15, o jogo contra o Grêmio no dia 19, o jogo contra o Independente Del Valle de volta no dia 22, o jogo contra o Inter no dia 26 e um jogo contra o CSA no dia 30. Então, o Payet teria mais 7 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Entretanto, como nesse momento ele está na França e não no Rio, ele nem jogaria o jogo contra o São Paulo, então teria mais 6 jogos. O Vasco entende que não é benéfico manter o Payet aqui por mais esses 6 jogos, então por isso busca a rescisão contratual antecipada com
o jogador. O interesse do Vasco em renovar o contrato com o Payet não é nenhuma novidade, né? O clube até chegou a abrir conversas para debater uma possível renovação no início do ano, contando que o jogador aceitasse diluir o que tinha para receber de salário nos meses que seriam acrescentados ao vínculo, né? Mas as atuações apagadas por parte do Dimitri Payet durante a temporada de 2025 fez com que a diretoria perdesse completamente o interesse dessa renovação acontecer. São 17 jogos do Payet, apenas 4 como titular, 3 assistências e nenhum gol marcado. Muito, é claro, né, desse mau desempenho do Payet, dessa ausência do Payet até no time titular, vai também pelo fato do Felipe Coutinho ter um brilho diferente no Vasco. Não, a minha opinião, um brilho próprio, mas um brilho até muitas das vezes forçado, né? O Payet recebe um salário algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês, então diante disso o Vasco entende que a antecipação aí de rescisão contratual poderia pelo menos se livrar de pagar 1,5 milhão nesse último mês de julho ao jogador, abrir espaço e olhar para a próxima janela de transferências com mais cuidado. Um movimento similar, que a diretoria fez até com o próprio Manuel Capasso e o volante Souza. Abrir espaço na folha salarial para investir na próxima janela de transferências. Boa notícia, vascaíno. Você concorda aí com a saída de Dimitri Payet? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, dessa quarta-feira. Já, é claro, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.